Boa noite a todos. Eu sou Fábio Orsi. É com muita alegria que a Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga, em parceria com o CREA São Paulo, está realizando esse evento. Gostaria de agradecer a todos os participantes, bem como toda a diretoria da AERE, na pessoa do seu presidente, o engenheiro José Antônio Saad, os funcionários, em especial a Carla, e os colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Agradecemos também o engenheiro Vinícius Marquesi, que é presidente do CREA São Paulo, pela parceria. E também agradecemos o palestrante dessa noite, nosso amigo, o engenheiro Johnny Matos Enxeglu, que será o nosso palestrante, como disse, e abordará o tema inspeção predial obrigatória. Desejamos a todos um excelente evento. Dando continuidade, temos um vídeo do CREA São Paulo, que está junto conosco nessa parceria. Vamos assistir. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Muito bem, assistimos aí o vídeo do CREA São Paulo. Está, como disse, né? Está conosco nesta parceria. Tivemos que nos adaptar para a plataforma virtual e, desde já, quero mais uma vez agradecer a todos que estão participando com a gente. Só reforçando que teremos a apresentação e depois um momento específico para tirar dúvidas e fazer algumas perguntas e esclarecimentos. Então, peço a gentileza que vocês anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento. E, após o final do evento, preencher a ficha de pesquisa de satisfação. O que acontece? Se você, durante o evento, você sair do evento por alguma coisa, algum motivo, o sistema apresenta que você está o quê? Que você saiu, que você não está mais participando. Então, é importante ficar até o final do evento para você ter direito ao certificado. Não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e, desde já, agradeço pela disponibilidade. Está conosco nessa noite, nós temos o prazer de receber o Johnny Matos Enxeglu. Ele é engenheiro civil, diretor administrativo do CREA São Paulo. Então, vamos iniciar a palestra com o engenheiro Johnny Matos Enxeglu, que falará sobre inspeção predial obrigatória. Seja muito bem-vindo, Johnny, e a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigado, Fábio. Queria saudar também o presidente da associação, o José Antônio Saad, com quem eu tive em Itapetininga recentemente, por ocasião da abertura da Força Tarefa em Itapetininga. Agradecer a Carla aí por todo o apoio e todos os demais aí colaboradores da associação. Esse vídeo aí que o Fábio passou do CREA São Paulo, é importante saber que esse e outros vídeos também estão no canal do YouTube do CREA São Paulo, TV CREASP. Então, quem tiver a disponibilidade de poder dar uma passadinha lá, curtir a página, compartilhar os vídeos, é sempre muito importante. Sem contar aí os acessos aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no próprio site do CREA, como constou o endereço no final do vídeo, né? Mas esse e outros materiais estão disponíveis aí, amplamente disponíveis aí nas mídias do CREA, né? Lá
eu também tenho a honra, né, de coordenar o comitê, a Comissão de Comunicação e Marketing do CREA São Paulo, né, e a gente tem aí, com as equipes, com a Priscila e demais aí colaboradores, envidado muitos esforços aí no sentido de projetar o CREA São Paulo aí como uma referência na área de engenharia, né? Então, e tem surtido efeitos, né? Hoje em dia, nós estamos sendo aí bastante acionados pelos órgãos, né? Sempre que eles têm uma dúvida relativa à engenharia, sempre que há uma necessidade de fiscalização. Então, os órgãos têm procurado o CREA São Paulo, que é fruto do trabalho de todos nós, né? Não só da comunicação, mas de todos os profissionais do sistema. Hoje, o tema que nós vamos abordar é a inspeção predial obrigatória. Inclusive, é um case aqui de Mogi das Cruzes, que é onde eu moro, onde eu resido, onde eu tenho a maior parte das minhas atividades profissionais, né? Então, eu já vou, sem mais delongas, eu já vou dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né? É uma satisfação sempre poder falar sobre engenharia, a gente vai poder conversar, tirar algumas dúvidas. Então, eu já vou entrar aqui no assunto propriamente dito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vocês devem estar vendo a minha tela agora, né? Então, o tema inspeção predial obrigatória, que é um estudo de caso aqui de Mogi das Cruzes, né? Tema que eu tenho aqui a grata satisfação de estar aqui conversando em Itapetininga, com o pessoal de Itapetininga e também com os nossos espectadores aí de outros recantos, né? A internet nos propicia isso, né? A pandemia nos trouxe essa nova ferramenta, já existia, mas não era tão explorada, né? Das palestras online. Então, a gente tem a oportunidade aí de conversar com o pessoal de todos os recantos aí, mais parabenizar a Associação de Itapetininga pela iniciativa, o Fábio por esse suporte, por esse apoio, e vamos em frente. Então, antes de mais nada, um pouco da minha experiência. Estou diretor administrativo do CREA São Paulo pelo 2º ano, fui eleito na plenária de 2020, reeleito agora em 2021. Também estou lá como coordenador da comunicação e da Comissão de Comunicação e Marketing do CREA São Paulo. Para ser diretor, a gente tem que ser conselheiro, né? Então, eu sou conselheiro na Câmara Especializada de Engenharia Civil, estou conselheiro na Câmara Especializada de Engenharia Civil, representando a Universidade de Mogi das Cruzes. Também estou como conselheiro lá na APMEC, né? Então, isso também, para mim, é uma satisfação enorme, né? Estou aí também como professor do curso de Engenharia Civil da Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu tenho a cadeira na própria Câmara Especializada de Engenharia Civil. E, além disso, tenho aí uma coordenação, né, de uma empresa, coordeno a engenharia da Trop Consultor e também sou consultor técnico aí nas mais diversas áreas. Tenho uma empresa, inclusive, de consultoria. Bom, então vamos lá. Aqui em Mogi das Cruzes, a lei que instituiu aí a inspeção predial obrigatória, e eu posso até compartilhar esse projeto de lei, ele foi de autoria aí do atual presidente da Câmara, né, o vereador Otto Rezende. E é muito interessante a gente comentar isso, porque essa lei, muito embora ela tenha sido promulgada, ela tenha sido debatida, ela tenha sido sancionada agora, ela começou numa discussão lá atrás que partiu na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes. Então, eis a importância da associação, eis a importância dos profissionais da região estarem próximos da associação. É ali que você faz o seu network, é ali que você troca ideias, é ali que você aprende e ensina dentro daquilo que você se propõe a fazer ou daquilo que você quer fazer. Então, a proximidade do profissional com a associação é extremamente importante. E aqui em Mogi das Cruzes é um caso também interessante de união entre o Poder Legislativo e a associação. E a gente tem outros casos parecidos, né? Outros casos similares. E aqui também não pode deixar de citar também o Executivo, o prefeito, que foi aí sensível a essa lei, e ela acabou passando por unanimidade em todas as comissões da Câmara, né? E ato contínuo
foi aprovado na plenária da Câmara e depois foi devidamente sancionada aí pelo Poder Executivo, pelo prefeito, e hoje já está em vigor, né? Então, o presidente da Câmara, muito preocupado aí com a estabilidade, com a segurança, com a estrutura das edificações, ouviu aí as demandas, né, da Associação de Engenheiros e Arquitetos daqui de Mogi das Cruzes e acabou tocando em frente esse projeto de lei que já estava há muito tempo aí na Câmara e pelos mais diversos motivos, né, pautas, prioridades, etc., acabou não caminhando até esse momento, em que ela teve aí um input bastante forte e acabou sendo sancionada pelo prefeito. Então, de acordo com essa lei, a inspeção predial, ela deve ser anual, né, para edificações com mais de 50 anos, a cada 2 anos, né, para edificações entre 41 e 50 anos, trienal aí para edificações entre 31 e 40 anos, e a cada 5 anos para edificações entre 15 e 30 anos, né? Então, isso são os ditames da lei, mas, obviamente, essa gradação, essa periodicidade, ela vai depender também das características aí de cada município. Mogi das Cruzes, por exemplo, é um município que tem mais de 400 anos, né? Então, as edificações aqui, elas têm uma idade aí bastante expressiva. E a gente tem que se preocupar também com o caráter aí, estrutural delas, né? Sem a manutenção devida, você tem problemas aí com beirais, platibandas, desplacamento de revestimentos, né? E outros mais. E além dessa gradação, é importante citar que edificações abaixo de 15 anos também precisam ser inspecionadas, né? E aí, não tão por força de uma lei convergente diretamente para isso, mas também pelo aspecto normativo. Um prédio, quando ele é entregue pela construtora, a construtora entrega, geralmente, um manual de uso e operação do edifício, e lá existe aí as necessidades de manutenção visando a garantia. Então, um síndico, um responsável, um administrador que não observa as manutenções necessárias dentro do que a norma pede, dentro do que o manual do proprietário pede, pode perder a garantia. Exemplificando, as pastilhas da piscina, o revestimento cerâmico de uma piscina tem que ter o seu rejunte aí revisado dentro de um certo período, né? 6 meses, 1 ano. E aí, qual que é a preocupação? Caso esse rejunte não seja revisado, pode ter infiltração de água lá e essas pastilhas podem soltar, esse revestimento pode soltar. Se soltar, obviamente, que a primeira medida é chamar a construtora. A construtora, chegando na edificação, uma das primeiras medidas dela vai ser a observância daquilo que ela constou do manual de uso e operação de edifício ou da norma técnica. E aí o síndico tem que ter os registros disso. E para um síndico é muito difícil observar tudo que é necessário, principalmente em sendo ele, em boa parte dos casos, um leigo no assunto. E aí há necessidade de um apoio profissional, de um engenheiro, e aí a gente também pode incluir os arquitetos, mas eu sempre vou falar da ótica do CREA, um profissional do sistema junto com esse síndico, junto com esse administrador, junto com essa empresa de administração de condomínio, fazendo aí essa verificação, esse mapeamento de toda a estrutura e, obviamente, observando as normas técnicas, né? Essa lei daqui de Mogi das Cruzes, né, ela aí coloca, né, a obrigatoriedade para edificações acima de 3 pavimentos, né? Obviamente que a gente pode até discutir isso, né, se 2 pavimentos não entrariam ou entrariam, mas isso foi uma definição, é um ponto de partida, e a lei, de repente, ela pode ser aí melhorada ao longo do tempo, né? Mas a lei aqui de Mogi das Cruzes prevê essa periodicidade, essa obrigatoriedade e esse enquadramento das edificações, né? E quando a gente fala de enquadramento na lei, e a lei trata de um ponto extremamente técnico,
É inequívoca a necessidade de um profissional habilitado. E, obviamente, como consequência, esse tipo de movimento nos municípios, esse tipo de legislação nos municípios, cria aí uma demanda cada vez mais crescente por profissionais habilitados do sistema, né? E quando a gente está falando aí de inspeção predial, a gente não está falando só do engenheiro civil, só do arquiteto. A gente pode estar falando do engenheiro eletricista, porque você vai ter a entrada de energia, você vai ter as instalações elétricas do empreendimento, você vai estar falando do engenheiro mecânico, porque você tem os elevadores, você tem elementos mecânicos, exaustão, enfim, de repente aí o dimensionamento de aparelhos de ar-condicionado que estão mal dimensionados, a verificação disso, o PMOC, né, dependendo aí do tamanho do empreendimento, enfim, você mexe com uma cadeia bastante grande, né? E isso a gente nunca pode esquecer que se traduz em segurança, né? Tendo uma edificação devidamente avaliada, inspecionada, laudada, obviamente você cria aí uma segurança não só para os moradores, mas também por todo o corpo colaborativo, por todos os funcionários, por todos os usuários daquele equipamento, né? É importante também citar que esse tipo de ação faz com que a vida útil do edifício aumente, né? Quando você faz um investimento, e eu acho que aí é que está o grande diferencial que deve ser passado para a sociedade como um todo. Geralmente, o leigo, ele vê a engenharia, ele vê o engenheiro, obviamente que, aliás, eu quero acreditar que não é uma maioria, mas uma boa parte vê como um custo. E esse é um argumento para a gente mostrar que não é um custo, é um investimento. Por quê? Aquele investimento com técnica, com um profissional habilitado, preventivamente, pode se traduzir numa dilatação da vida útil e, consequentemente, de manutenções corretivas, com a necessidade de manutenções corretivas no edifício. Então, é importante que nós, profissionais do sistema, que toda a sociedade pulverize essa informação, né? Porque quando nós agimos preventivamente dentro de uma técnica correta, normativa, nós aumentamos a vida útil aí, aumentamos gastos expressivos, geralmente localizados de maneira corretiva. Quando você não dá a manutenção devida dentro da periodicidade normativa, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma corretiva, vai ter que fazer um conserto, e aí sim, todo aquele custo que você economizou, você vai estar pagando com juros e correção monetária muito maior e, às vezes, até colocando em risco pessoas, né, que seria o pior cenário. Então, é muito importante nós mostrarmos aí essa faceta dessa situação, né? Essa razão, essa motivação. Então, como eu disse para vocês, Mogi das Cruzes aí tem mais de 400 anos, né? E nós temos várias edificações aí acima de 50 anos, né? Então, esse PL está disponível, né? Está aí o site. Eu vou depois compartilhar essa apresentação e caso haja alguma dificuldade, eu também posso enviar aí para o Fábio, ele pode disponibilizar para vocês o PL, o projeto de lei, tranquilamente, tá? E aí, quando a gente está falando de avaliação de imóveis, né, e eu sempre volto a dizer, no começo da minha fala eu disse isso, eu sempre vou falar com vistas à importância do engenheiro, né, do profissional do sistema, né, e quando eu falo engenheiro, entendemos aí todos os profissionais da agronomia, geociências, tecnologia, né, que eu estou nomeando aí o engenheiro como representante de toda essa turma, né, toda essa gama de profissionais, né. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma avaliação de um imóvel, né? E aí não só falando da inspeção predial, mas também do valor que esse imóvel tem, você não pode aí, por exemplo, dar uma opinião, né? Você tem que seguir parâmetros técnicos, mesmo porque essa sua avaliação precisa ter credibilidade, né? Então, nesse sentido, você tem aí uma ampla jurisprudência que coloca o engenheiro à frente dessas atividades, né?
E ali, além desse amplo cabedal jurídico reafirmando isso, a gente tem também aí as leis, né, as resoluções do CONFEA, né, que determinam aí e próprias resoluções do Ministério Público Federal que vão nesse sentido, né? Então, como a gente estava dizendo, e aí já inserindo o CREA na discussão, né, o CREA tem a finalidade de fiscalizar o exercício profissional, né? Então, o CREA não é um sindicato, porque o CREA ele não defende, não tem a função legal de defender aí os interesses dos profissionais do ponto de vista jurídico, né? Mas o CREA observa, por exemplo, a Lei 4.950-A, que é a Lei do Salário Mínimo Profissional para aqueles que são seletistas, o CREA faz parte do drive do CREA fazer também essa fiscalização, né? Mas outras demandas nessa seara fogem do escopo do CREA. O CREA, ele, muito embora não tenha a função de qualificar o profissional, de fazer aí a valorização do profissional do ponto de vista da qualificação, ele tem parceria com associações como essa de Itapetininga, em que o CREA fomenta, inclusive financeiramente, a associação, para que ela possa desenvolver eventos de forma a qualificar, a capacitar os profissionais, né? Durante a pandemia, foram inúmeras aí as capacitações em online, né? Com a flexibilização dos protocolos da pandemia, há também agora aí os movimentos do ponto de vista híbrido, do ponto de vista presencial, né? Então, o CREA tem esse viés, tem essa convergência aí com as associações, né? E a importância dessa avaliação, desse laudo de avaliação, é que o engenheiro, o profissional do sistema, ele conhece a norma técnica, né? E conhecendo a norma técnica, ele pode fazer as avaliações, pode definir os valores, pode fazer os laudos, que servem, inclusive, de perícias futuramente. Por exemplo, um síndico, um responsável por um empreendimento que se veja aí envolvido numa provocação de algum condômino, de algum morador, dizendo que determinado sistema, determinado subsistema da sua edificação deu problema por conta de um problema técnico, se ele tiver um laudo de algum profissional do sistema, ele vai estar isento disso. Vou dar um exemplo. Aqui no prédio que eu moro, eu sou síndico, né? Estou síndico, né? Espero entregar aí essa função brevemente, porque já estou indo para o 4º ano de síndico, minha esposa já cancelou já esse meu mandato, falou que eu posso entregar o quanto antes, porque realmente são muitas as preocupações e toma bastante tempo e tempo é cada vez mais escasso nos nossos dias, né? Mas como síndico aqui, eu acabei me deparando há um tempo atrás com alguns moradores se queixando que alguns equipamentos se queimaram por conta de oscilação da energia, né? É que eu, de uma maneira preventiva, assim que eu assumi aqui como síndico, eu pedi, e isso eu faço anualmente, que o engenheiro eletricista venha até o condomínio e verifique toda a instalação, né? Então, ele faz toda a verificação das instalações elétricas, entrada de energia, para-raio, cabine, tudo. E me lauda isso. Obviamente, tem algumas observações para apertar aqui, trocar ali, verificar os isoladores, enfim. Tem lá as observações que a gente vai tomando as providências, mas eu tenho o laudo dizendo que está ok. Quando chegou para mim essa demanda dizendo que talvez houvesse um problema na elétrica do prédio, porque queimou a adega do cidadão, queimou o equipamento, home theater, etc. Eu tinha um laudo de um engenheiro eletricista, eu sou engenheiro civil, não sou engenheiro eletricista, e aqui no meu prédio, por exemplo, eu não emito laudo, eu contrato, né, porque aqui como síndico eu prezo muito pela minha imparcialidade, né, então eu prefiro não... mas nada contra aquele profissional que atue no seu prédio, mas por uma opção aí eu decidi não atuar, mas eu sempre contrato profissionais para que eles façam a verificação. E esse laudo isentou totalmente o condomínio de responsabilidade, e aí eu orientei esse morador, esse proprietário, a procurar diretamente a concessionária, né? Aqui, quando nós fomos pintar aqui o prédio, também estava como síndico quando a gente decidiu pintar, e eu pedi para que as construtoras que se candidatassem à execução da pintura tivessem um engenheiro civil ou arquiteto,
O engenheiro de segurança, porque o prédio aqui tem 22 andares, né, e ia ter que descer na cadeirinha, ia ter que descer com equipamento de segurança, pedi para que tivesse um engenheiro de segurança do trabalho também, e juntamente com essa equipe, eu contratei um engenheiro pelo prédio, né, para que ele fizesse a fiscalização de todo esse serviço, liberasse medição para mim, verificasse a aderência do executado com relação ao contrato. Ou seja, eu me cerquei aqui numa simples pintura de prédio, eu me cerquei aqui de 3 profissionais, um engenheiro civil ou arquiteto pela construtora, um engenheiro de segurança pela construtora e um engenheiro civil ou arquiteto pelo prédio, fazendo a fiscalização. Inclusive, esse último profissional, quando eu fui passar na Assembleia, teve uma certa resistência, né? Perguntaram para mim se realmente precisava. Eu falei que não, realmente não precisava, desde que alguém do prédio assumisse essa incumbência. Algum arquiteto, algum engenheiro aqui do prédio decidisse assumir essa incumbência de fiscalizar o serviço, de me emitir relatório de medição, para que eu pudesse fazer o pagamento dos custos aí acordados de uma maneira bastante segura. Na Assembleia, nenhum engenheiro e arquiteto se pronunciou favorável a assumir essa função. Até sugeri que fosse criada uma comissão de engenheiros e arquitetos aqui do prédio para fazer essa conferência, mas mesmo assim ninguém quis. Fato que embasou a decisão de contratar e foi aprovado por unanimidade sem problema nenhum. Então, quando você mostra a importância e quando você mostra alternativas, dificilmente a sociedade não se conscientiza, da necessidade premente de que o profissional habilitado esteja à frente do serviço. Então, é importante a gente deixar isso cada vez mais claro, né? E quando a gente fala aí sempre de engenheiros, de arquitetos, de profissionais do sistema, a gente não pode esquecer que há aí uma metodologia científica, uma engenharia de avaliações, né, que precisa ser observada, mesmo porque, caso isso aí vire uma demanda judicial, o próprio juiz ele tem que ter um respaldo técnico daquilo que está sendo feito, né? Como eu disse para vocês, a conscientização é extremamente importante para que a gente atinja os nossos objetivos. E no CREA São Paulo, a gente teve um GT, um grupo de trabalho, falando de avaliações e perícias de engenharia. Inclusive, esse GT ele foi, de novo, constituído nessa legislatura para que ele continue, para que ele avance nesse sentido, porque os temas realmente são cada vez mais prementes, né? Você vê as edificações estão envelhecendo, né? A resistência dos materiais, né? Quem fez aí um curso da área de tecnologia teve resistência dos materiais e viu que o negócio não é brincadeira. As edificações envelhecem, você tem patologias cada vez mais aí frequentes com o número de patologias é diretamente proporcional à idade da edificação. Então, manutenção e as perícias são extremamente importantes cada vez mais, e eu digo para vocês que, com o passar do tempo, vai aumentar, né? Então, aí, né, alguns movimentos, né, do CREA São Paulo nesse sentido, né? Acho importante a gente sempre divulgar isso, né? E, além disso, agora, né, o CREA São Paulo passa por um processo de modernização, né, um processo aí de transformação digital, né? Então, a gente está aí reformulando, inclusive, as ARTs, atendendo aí um pedido antigo dos profissionais dessa área, né, para que a gente possa aí ter uma RT adequada, inclusive, às perícias judiciais, né? A RT está passando por essa modernização, e como eu não atuo tanto na área de perícia judicial, eu não tenho certeza se a RT já está enquadrada nesse sistema, né? Mas se não está prestes a, né? Porque a última vez que eu acompanhei isso, estava bem adiantado esse processo. Aí, ó, em fase de testes, né? Então, eu acho que brevemente a gente vai poder aí colocar o case aí de processo judicial. E vocês repararam que durante toda aí a minha fala eu falei muito de norma técnica, né? Profissional habilitado. Então, todas as vezes que nós falamos em engenharia, via de regra, eu tenho que ter uma norma técnica, né? Então, a norma técnica ela é definida aí por consenso, né? Há vários entes, quando surge uma discussão de norma técnica, inclusive passamos agora aí pela revisão de uma norma técnica que é bastante utilizada por mim no exercício profissional, que é 6118,
A última versão dela estava na 2014, né? Do ano de 2014, ela está passando por uma revisão. Então, há vários entes, há uma comissão que trata disso. Depois, essa norma técnica submetida à consulta, né? E dependendo aí do resultado, ela pode ser revista ou não, né? O CREA São Paulo tem 2 conselheiros na BNT, né? A engenheira Lenita, a engenheira Fabiana Albano. A engenheira Lenita, ela foi vice-presidente, foi conselheira, diretora, vice-presidente do conselho. Durante a licença do presidente Vinícius, ela assumiu a presidência do CREA, né? E a engenheira Fabiana Albano, ela é conselheira, né, atualmente. Ela é também membro do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então, o CREA também tem a representação lá na ABNT, né? Então, quando a gente fala aí de norma técnica, e aí falando de inspeção predial, a gente fala da NBR 16280, né? E também da NBR 14653, que é a NBR de avaliações e perícias, né? Então, ela tem toda aí os parâmetros, as diretrizes, né, para você fazer aí a avaliação na área de engenharia. Uma pergunta que sempre surge: a norma técnica é uma lei? Na realidade, a norma técnica não é uma lei. Porém, existe uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, né? Que ela diz claramente que você deve obedecer uma norma técnica ou a norma técnica ou as normas técnicas quando você coloca no mercado um produto ou um serviço, né? Então, no artigo 39, item 8º, isso é muito claro. Então, quando alguém fala, mas eu não vou seguir uma norma técnica porque a norma técnica não é lei. Correto, ela não é lei. Certíssimo. Porém, existe uma lei que chama a norma técnica como de observância obrigatória. E aí é que o solo cede para quem não seguir uma norma técnica. Há um tempo atrás, nós tivemos aí um colapso estrutural por força de marés, né, por força do mar, da ciclovia Tim Maia, lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. E um dos relatórios exarado pelo CREA do Rio de Janeiro, na época, se eu não me engano, foi o CREA do Rio de Janeiro. Eu sei que o CREA do Rio de Janeiro fez a fiscalização, mas o relatório, eu estou na dúvida se foi o CREA do Rio de Janeiro que fez ou se foi um outro órgão. Mas eu tenho quase certeza que foi o CREA do Rio de Janeiro. E ele citou lá a não observância da NBR 6118, que é essa que eu comentei com vocês, que está em processo de revisão, com relação ao item de validação de projeto. A NBR 6118, ela fala o seguinte, que todo projeto estrutural, ele deve ser validado por um outro profissional, né? Eu tenho algumas observações com relação a esse item da norma, mas eu não posso deixar de cumprir como profissional. Mas a norma fala isso. E o projeto estrutural da ciclovia Tim Maia, ele não foi, de acordo com aquela apuração, ele não foi validado por um outro profissional conforme a norma técnica pede. Se não tivesse tido uma patologia, muito provavelmente isso daí não seria nem notado. Mas como teve um colapso estrutural, e aí você vai fazer todo o mapeamento do histórico da execução, aí sim você pode ter aí um problema de detecção e os responsáveis acabam sendo enquadrados por não observância dessa lei, porque não foi observada a norma técnica, né? Tem até um professor, um autor de livros, né, dessa área, o engenheiro Paulo Grandis, que ele fala o seguinte, que não usar uma norma técnica em caso de vício ou defeito, e aí eu vou fazer um acréscimo, ou colapso, ou patologia, equivale a deixar a impressão digital no local do crime, né? Porque, com certeza, vai ser notado, né? E todas as vezes que a gente fala de inspeção predial, todas as vezes que a gente fala de avaliação, a gente tem que falar da RT, né? Existe a Lei 6496, existe a Resolução 1025 do CONFEA, que fala que todo contrato, escrito ou verbal, reparem, escrito ou verbal, né?
ele precisa de uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. A ART é segurança para todos os lados, é segurança para o profissional, que ele tem aí assegurado a sua participação naquele empreendimento. Não é raro o profissional ter a sua participação, não ser pago para isso, e se ele não recolheu a ART, ele não consegue provar que ele participou daquele empreendimento. Isso não é raro, eu já peguei processos para relatar no CREA São Paulo nesse sentido, né? E para a sociedade é muito importante a RT. Por quê? Com a RT, a sociedade tem assegurado aí a rastreabilidade das responsabilidades. A RT é extremamente importante. Então, nesse colapso da barragem de Brumadinho, né, que foi a última, vocês viram, não sei se vocês notaram, o presidente da Vale, ele foi ouvido. O presidente da Vale, ele foi ouvido, né, lá em Brasília, na CPI. Porém, alguns engenheiros foram presos por conta da RT. Para vocês terem ideia do tamanho, da importância de uma RT. O presidente da Vale foi ouvido. Agora, quem tinha RT envolvido na questão foi preso. Não estou entrando no mérito aqui da culpa, tá certo, gente? Não estou fazendo qualquer juízo de valor, mesmo porque eu não conheço o processo a fundo. Mas o que eu estou falando para vocês é que a RT, ela é de extrema importância, tanto é que no caso da barragem de Brumadinho, culminou na prisão dos engenheiros envolvidos. E volto a dizer, não estou fazendo qualquer tipo de juízo de valor, nem estou entrando no mérito da questão, tá? Isso é uma constatação histórica daquilo que aconteceu. Como eu disse para vocês, para a sociedade, para o consumidor, né, no caso de sinistro, você consegue mapear as responsabilidades, né? E no caso do profissional, é importante porque você consegue assegurar a participação desse profissional em todas as etapas do empreendimento, né? E é isso, gente, né? A questão eu tinha programado aí uns 40 minutos de apresentação, né, para não ficar muito cansativo, e agora eu vou abrir para pergunta. Estou deixando meus contatos aí, então tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook, Clubhouse, YouTube, também está aí meu contato, meu telefone, esse é meu telefone pessoal, se quiser salvar aí, eu estou à disposição, estou colocando a diretoria do CREA São Paulo também à disposição. O presidente Vinícius foca muito nisso, né, que nós disponibilizemos aí para o profissional os canais do CREA São Paulo, para que a gente atenda o profissional, para que a gente tire as dúvidas do profissional e o profissional possa ser cada vez mais assertivo na sua atuação, né? E é isso, gente. Vou parar de compartilhar minha tela aqui e a partir de agora eu estou à disposição para perguntas. Muito bem. Obrigado, engenheiro Johnny Matos Enxeglu, pela palestra. Agora vamos abrir o momento, né, para os participantes fazerem as suas perguntas, seus questionamentos. Gostaria de registrar aqui, viu, Johnny? Mais de 80 participantes. Poxa, que legal. Muito bom mesmo aí. Tem que enaltecer o trabalho da Carla, tem que enaltecer o trabalho do Saad, né? E enaltecer toda a diretoria aí que se empenharam aí para a realização desse evento. Antes de nós abrirmos suas perguntas, eu peço a gentileza que vocês abram suas câmeras. Abram suas câmeras para nós registrarmos esse momento. Por gentileza, vamos abrir as câmeras aí. A gente tirar um print. Enquanto nós estamos tirando aí vamos tirar o print, vou deixando aqui um recado, hein? Lembrando que todos os participantes terão direito ao certificado desde que permaneçam até o final do evento. E após preencherem ali, responderem a pesquisa de satisfação. Daqui a pouco aí o suporte, aí a Luísa vai colocar aí o link do certificado. Os certificados serão disponibilizados através do sistema 5 minutos após terminar a palestra aqui, o certificado já vai estar disponível. Lembrando também que, às vezes, a pessoa vai tentar fazer o certificado, tirar o certificado, emitir pelo celular. E no celular tem o bloqueador automático, que é o pop-up, né, que fala pop-up.
E, por exemplo, o meu iPhone eu não consigo baixar o certificado pelo iPhone. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ir pelo computador, eu tenho que ir pelo notebook. Então, aqueles que tiverem essa dificuldade, vá, por favor, entre pelo computador, pelo notebook para baixar o seu certificado. Então, já tiramos aí o print. Agora nós vamos para as perguntas. Alguém, por gentileza, se quiser fazer a pergunta para o Johnny, se tiver alguma dúvida aí. Fabio, por vez. Importante citar que assim, eu estou aberto a perguntas não só sobre a questão da inspeção predial obrigatória aqui em Mogi das Cruzes, mas também dúvidas de cunho geral da área de atuação do profissional, da RT, fiquem à disposição, tá? E um por vez, hein? Um por vez. Olha aqui, ó. Tem algumas pessoas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quem que está aqui, eu vou fazer uma. Tem o Adriel Monberg, que está conosco. Muito obrigado pela presença, Adriel. O Alex Barros, o Alexandre Andrade, o Ângelo Duarte, a Bruna Santos, o Bruno Castelo Branco, a Carla, né, que é a parceira, braço direito da associação aí, o Douglas Oliveira, o Douglas Stuart, o Eduardo Pisani, o Elton Rodrigues, o engenheiro Walter Silva, o Eric Vitor Moraes, o Felipe Santos, o Gabriel Neto, o Gabriel Tibes, o Gabriel Vaz Vieira, a Gabriele Caroline, o Jean Nunes, o Gediel Nunes, o Lielton Brésio, o Guilherme Pesce, o Gustavo Campos, Gustavo Gonçalves, o Gutenberg, o H. Matias, o Igor Henrique, a Ingrid Tamares, a Isabela, a Isadora Mota, o Jefferson Creto, o Jonathan Antônio, o José Júlio, a Jucimara Brito, a Juliana Stefana, a Juliana Moraes, a Juliana Murati, o Júlio Proença, o Kaique Andrione, o Kaique Meira, Kaique Chequieira. Se eu errar algum sobrenome aí, me desculpe, viu? A Kelly Santos, a Larissa Urel, o Leandro Nunes, o Leonardo Montanha, o Leonardo Silva, a Letícia Campos, o Luan Oliveira, o Lucas Maciel, o Lucas Barros, o Luiz Henrique Oliveira, o Marcelo Santos, o Marcelo Diniz, a Maria Carolina Nunes, a Maria Eduarda Agorreta, o Martino Carvalho, o Matheus Dias, o Michael Moraes Vieira, a Nayara Moraes, o Orlando Kiyoshi, a Pamela Alves, o professor Gustavo Guerreiro, a Keren Rapupki, o Rafael Oliveira, o Rafael Cruz, a Rayane, Raíssa, o Rodrigo Jardim, Silene Oliveira, a Tamires, a Tássia, o Thiago Barreto, o Vinícius Carvalho, o Vitor, o Wellington Duarte, o Wesley, o José Júlio, acho que já tinha citado ele, e o Marcelo Carvalho. Muito, muito obrigado. 82 pessoas nesse momento participando aí conosco no chat. Deixa eu ver se tem alguma questão. Tem um link para vocês baixarem o certificado. E o Thiago Barreto faz a pergunta seguinte: Johnny, sobre a revisão da NBR 6118, será que vai ter mudanças significativas? Olha, eu sinceramente não sei. Eu fui convidado para participar e recebo os e-mails da comissão do professor Alil, só que por conta das minhas atividades eu não consigo participar das reuniões da comissão, né? Eu sei que eles estão discutindo tópico a tópico. Agora, eu dei uma contribuição, principalmente nesse item, que eu não sei se é o 5.3.5 ou 3.5.3, que é o item de controle de validação de projetos. Aí a minha opinião, e foi a contribuição que eu dei, eu acho que você colocar numa norma que todo projeto estrutural deve ser avaliado por um outro calculista, outro engenheiro, todo projeto estrutural, eu acho pouco produtivo. Eu acho que tem que estabelecer aí um critério, até tantos metros cúbicos de concreto, ou até tantos metros quadrados, ou até
a partir de tantos quilos de estrutura ou a partir de tantos vãos. Tem que colocar um parâmetro, porque senão todo projeto estrutural fica complicado de você submeter à análise de um outro projetista. Todos nós aqui, né, uma boa parte, atua no mercado. E a gente sabe como é difícil convencer o cliente a contratar um projetista estrutural, né? Então, ele contrata o projeto de arquitetura para ser aprovado na prefeitura, para poder executar a obra, e aí você, com muito custo, consegue convencê-lo da necessidade, e é necessário, o projeto estrutural. Agora, você imagina, você tem que convencê-lo, né, que para a construção da residência dele, além dele contratar o projetista estrutural, ele tem que contratar um projetista para conferir o cálculo daquele projetista estrutural. Quer dizer, primeiro que o leigo, o empreendedor, não vai entender nada, né? Que é a mesma coisa que você falar para ele, ó, você vai no médico, mas depois você vai num outro médico para que ele confira se o que o médico falou está certo. Quer dizer, é difícil. Agora, eu acho que certas obras realmente precisam. Obras de grande porte, obras que têm aí uma expressiva demanda técnica, vamos dizer assim, ok. Mas, por exemplo, uma residência, uma obra sem muita complexidade estrutural, aí eu acho que não precisa, né? Então, essa foi a contribuição que eu dei na época, né? Não sei se ela vai ser acatada. Eu lembro que eu dei essa contribuição e eu comentei nas salas de aula, na época eu dava aula em mais de uma turma, eu pedi para que o pessoal, os alunos, também fizessem essa contribuição para a gente dar volume, né? Enfim, mas eu acho que o projeto estrutural deveria ser obrigatório, né? Mas não sei como é que vai vir aí a NBR 6118. Muito bem. Tem uma pergunta no link. Prestem atenção no que eu falei, por favor. O certificado de avaliação é só no final do evento. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, prestem atenção, porque deve ficar perguntando, mas cadê que o link não está funcionando? Porque é só no final do evento, tá bom? Emissão de certificado, fazer a pesquisa só no final do evento, ok? Vamos lá, se tem mais alguma questão aqui. Fábio, tem uma pergunta aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Parabéns, abraço, tal, 10º semestre, yes, ok. Prédio ao ser entregue, do Saad. Presidente, isso. Prédio ao ser entregue, deveria, além do manual, uma cópia completa dos projetos que compõem a edificação. Como fazer? Não, eu acho que isso daí é obrigação. A construtora, ela deve entregar todos os projetos, além do manual de operações, né? E eu acho que quem está comprando a edificação, quem está comprando o apartamento, ela tem obrigação de poder consultar os projetos, né? Principalmente se tiver que fazer alguma alteração de cunho um pouco mais estrutural. Vou dar um exemplo. Aqui no meu prédio, quando o prédio foi entregue, é um prédio relativamente novo, ele foi entregue em 2014, né? Tem 7 anos que ele foi entregue, e eu comprei na planta, então eu acompanhei toda a entrega da edificação, mas o prédio ele não foi concebido, por exemplo, com tomada de carregamento veicular, né? Não foi entregue, não tinha essa demanda, né? Não foi entregue. Muito bem. Alguns moradores me pediram para instalar tomadas de carregador veicular aqui no prédio. O prédio não tem a infraestrutura. Óbvio, se eu tiver que prever essa carga para todos os 44 apartamentos que tem aqui no prédio, eu teria que mexer no padrão de entrada e daria aí um custo bastante alto, e dificilmente isso daí ia passar na Assembleia, mesmo porque muita gente não vai querer comprar agora carro elétrico, né? Que necessite de um carregador veicular pelo preço, etc. Se bem que eu acho que é uma tendência mundial
daqui a alguns anos a gente vai acabar tendo que olhar isso aí com outros olhos. Mas agora a realidade é que, pelo custo, pouquíssimos moradores vão querer aderir, mas tem morador que quer ter. Obviamente, eu tive que achar uma solução que contemplasse isso. Qual a solução que eu encontrei aqui? Eu entreguei os projetos de elétrica, os executivos de elétrica, para um calculista, para um projetista da área de elétrica, para um engenheiro eletricista, para que ele fizesse a avaliação. Qual seria a maneira de resolver isso aqui no prédio, né? E ele encontrou uma saída. Muito embora todo o aquecimento aqui seja a gás, existe um chuveiro, que é o chuveiro do banheiro da área de serviço, existe um chuveiro que é elétrico. Então, a saída que ele encontrou foi eliminando aquele chuveiro, definindo as diretrizes dessa tomada dentro daquelas que a carga do chuveiro abarque, era possível colocar essa tomada, sem mexer na carga da própria entrada de energia, né? Obviamente, isso com RT, o proprietário se responsabilizando em anular aquele chuveiro e etc., com alguns cuidados que a gente passou em assembleia. Só que isso foi possível por quê? Porque nós tínhamos os projetos para poder fornecer para o calculista, né? Para ele poder ter certeza. Então, presidente, eu acho que é extremamente importante que a construtora entregue os projetos para o prédio, para o responsável, para o síndico, e isso aí fique de fácil consulta para todos os moradores, né? Com a maior transparência possível. Muito, muito bem. No chat está disponibilizado a apresentação do Johnny, mas deve ter algum que vai falar assim, mas eu tenho no celular, não consegue baixar a apresentação, nem aparecer às vezes. Então, só pelo notebook ou pelo computador consegue baixar a apresentação. Mas nós estaremos disponibilizando, já encaminhei para a Carla a apresentação do Johnny, lembrando também que essa palestra está sendo gravada, tá? Está sendo gravada. Na segunda-feira, toda a prestação de contas vai estar disponibilizada ali para a Carla e para o Saad ali. E se alguém quiser depois o vídeo dessa gravação, é só solicitar para a associação, ok? Deixa eu ver aqui. O Marcelo Rolim Diniz diz assim, projetos hidroanitário. Uma coisa para falar, John, sobre isso? Projeto hidrossanitário. O presidente também complementou ali o seguinte, se esses projetos não deveriam estar na prefeitura. Presidente, é assim, eu não sou engenheiro da prefeitura, mas eu entendo a posição deles. Por que a prefeitura se sente segura sem esses projetos? Porque ela tem uma RT de responsabilidade pelo projeto e pela obra. Para ela só precisa de um projeto para calcular o IPTU, mais nada, e para verificar se os recuos, de acordo com a legislação vigente, estão sendo obedecidos, os códigos urbanísticos estão sendo obedecidos. Ela só precisa de um projeto para isso. Ela não precisa ter certeza quanto à segurança estrutural, ela não precisa ter nada disso, porque ela tem uma ART ou uma RRT de algum profissional se responsabilizando pela obra. E aí eu queria deixar um alerta. Eu já vi muitos colegas numa postura extremamente temerária, ao meu ver. Quando um cliente procura um engenheiro, procura um arquiteto para construir, ele não quer o projeto, ele quer a obra. O projeto é uma etapa que ele precisa vencer para ter a obra. E além da obra, e para ele ter a obra, ele precisa que algum profissional se responsabilize pela construção, porque a prefeitura só vai emitir o alvará de construção se tiver um responsável técnico pela obra. E aí eu vejo alguns colegas, engenheiros, arquitetos, com a seguinte postura: se o cliente me pagar a visita técnica, eu vou na obra. Se ele não me pagar, eu não vou na obra. Isso é muito temerário. Por quê? Porque a responsabilidade pela obra é sua. Você entregou a RT na prefeitura e a prefeitura
está muito tranquila. Você deve ir à obra, você tem que ir à obra, independente de você estar recebendo a visita técnica ou não. Você já deve cobrar isso quando você fechar aí o job, fechar todo o serviço. Isso já tem que estar, porque a responsabilidade é sua, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu concordo, Sadi, que seria muito interessante se a prefeitura tivesse todos os projetos, mesmo porque para rastrear isso depois fica fácil. A gente viu aí o caso recente do viaduto na Marginal Pinheiros, né, da ponte da Marginal Pinheiros, viaduto não, a ponte da Marginal Pinheiros, que acabou cedendo, e até achar o projeto teve que ir lá na casa do calculista, que já estava numa idade bem avançada, gerou todo aí um movimento para achar o projeto, para poder calcular. Eu concordo contigo. Mas, ao mesmo tempo, a prefeitura está muito tranquila, porque ela tem a RT, né? Então, é um problema, mas eu concordo contigo. Será que você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo, João? Estou te ouvindo. A pergunta é para completar, porque nós estamos falando de inspeção predial obrigatória. Então, prédios novos e seminovos, com patologia, ainda a construtora tem, no seu período, a garantia. Mas nós abordamos muito, Johnny, prédios muito antigos. Então, você falou em prédios de 50 anos, onde os calculistas já morreram, mudou muita gente. Então, a obrigação específica do ART atinge o profissional até ele estar vivo. A partir daquele momento, ou então, eu que já tenho muitos anos de profissão, as normas alteraram, os prédios novos, para sofrer qualquer manutenção ou uma mudança de projeto interna ou externa, que é o caso que está acontecendo, para melhorar a qualidade do edifício, precisariam ter em mãos o que foi construído. Eu tenho observado, ao longo dos anos todos de presença no CREA e em vida pública e privada, que é impossível a gente conseguir esse material depois. O engenheiro foi embora, os donos mudaram todos, no prédio seu, por exemplo, vão mudando daqui 50 anos, mudou todo mundo e ninguém sabe o que ocorreu. Caixas d'água, pilares que foram abordados por veículos, alterações dentro do edifício, contaminações de água ou de vencimento de juntas, e fica tão difícil, e a prefeitura ela tem feito, isso que você acabou de comentar, assim, olha, a obrigação é do profissional, mas ela continua cobrando para nós estarmos dentro do município. Qualquer edifício tem uma taxa de manutenção, uma taxa que é incluída no IPTU, e que seria, pelo menos entre aspas, uma obrigação da prefeitura ter em arquivo. Eu já fiz parte do Corpo de Bombeiros Voluntários, eu já trabalhei com os bombeiros em várias oportunidades, e os bombeiros não têm nada. Você imagina um bombeiro entrar num prédio sem qualificação, sem saber o que está acontecendo. Há poucos meses atrás, 2 bombeiros morreram num incêndio aí em São Paulo. E eu observei, numa das viagens minhas nos Estados Unidos, que os bombeiros, ao chegar no edifício que eu estava, tinha pegado fogo, eles já chegaram com as plantas abertas e liberando as pessoas e entrando no edifício com certeza do que estavam fazendo. É uma insistência minha há muitos anos, eu tinha comentado, inclusive, junto aos presidentes do CREA, para fazer um esforço de arquivo. Essa ponte que você acabou de falar, vieram aqui em Itapetininga procurar o DR para saber se esse projeto estaria aqui. Eu passei nessa ponte 2 horas antes dela cair, naquele dia. E eu sei que a dificuldade está em conseguir o projeto original para fazer manutenção. Então, São Paulo tem 1 milhão de viadutos aí, sem manutenção, e sequer tem projetos em arquivo. Então, o órgão público, por essa facilidade que ele está tendo da obrigação do engenheiro assumir, ele está correndo o risco, nós estamos, a população, estamos correndo o risco
de receber um produto que não tem qualificação. Então, obra nova ou obra antiga, nós não temos. Eu trabalho muito com projetos. Então, você percebe que, algumas vezes, a obra é licitada com projeto sem ser o projeto definitivo. Tudo isso envolve o profissional e, a hora que ele recolhe o RT, poucos o fazem, ele assume, mas a obra é terceirizada, ou então a prefeitura muda durante a licitação, altera o projeto, certo? E eu trabalho aqui, só a nossa região do DR, são mais de 60 municípios. E tem município que não sabe nem o que é isso, né? Você vai pegar municípios pequenos, não sabe nada. Mas a obrigatoriedade que nós temos de trabalhar em cima do cidadão é a mesma para o município de São Paulo quanto o município aí de 2, 3, 4 mil habitantes. Por isso, a minha pergunta, eu agradeço a sua resposta e peço que você complemente, se for o caso, pensando na mesma situação que eu. Saad, há muito pouco a que complementar na sua fala, ela está perfeita, concordo totalmente contigo. A minha esperança aí, além desse esforço concentrado que a gente pode fazer dentro do CREA São Paulo, na conscientização da importância do projeto para a rastreabilidade do mesmo em caso de algum sinistro, alguma patologia, a minha esperança também está no advento do 5G, né, que aí as prefeituras tenham aí a capacidade de armazenamento dessas informações, não em meio físico, mas em meio eletrônico, que aí nunca vai se perder, né, desde que organize de uma maneira correta, né? Então eu tenho muita esperança nisso, mas há muito pouco que acrescer na sua fala, ela está perfeita. Inclusive, eu só queria fazer um parênteses. Eu pude lá nos Estados Unidos também verificar uma simples reforma num apartamento, uma simples reforma, e tinha pelo menos 40 pranchas de uma simples reforma, 40 pranchas na prefeitura. Na prefeitura, não era 40 pranchas do responsável pela obra, era na prefeitura. Então eu compartilho dessa sua expectativa, dessa sua necessidade, eu também compartilho, e eu até notei aqui que eu vou abrir essa frente também dentro do conselho para ver se a gente consegue evoluir nisso. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, vocês me permitem a palavra? Pelo amor de Deus, com certeza. Então, nesse assunto pertinente aí, que o Saad estava falando, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com inspeção de obra de arte em rodovias concessionadas pela Artesp. Eu trabalhava na Artesp e fazia inspeção de obra de arte. E era regular. E hoje eu estou no DR e eu vejo a diferença, essa disparidade de inspeção e tudo mais, de direcionar essa recuperação de obra de arte e tudo mais é muito, muito diferente. São governo e concessionária é bem diferente. Ô Luiz, e só para dar um acréscimo, recentemente, quando eu falo recentemente, é coisa de 1 ano e meio, 2 anos, talvez até mais, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, a Prefeitura de São Paulo ela lançou um edital para elaboração de projeto de recuperação estrutural de, eu não sei se todos, mas uma grande Uma boa quantidade. parte, eu vi esse Você viu isso material, uma daí? boa parte, depois do acontecido. Exato, exato. Eu não sei se eram todos, mas era uma boa parte. Um lote que compreendia essas obras de artes que acho que não sei se era a prefeitura, não sei quem, eu acho que não era concessionária, porque eles praticam essas pessoas regularmente, creio eu. A prefeitura licitou. Agora eu não sei Sim, eu não faço projeto desse tipo e assim eu não sei que fim levou. Eu participei de uma intervenção direta do CREA São Paulo num viaduto aqui de Ferraz de Vasconcelos, a CAF. E aí é muito importante a CAF,
né, a Comissão Auxiliar de Fiscalização, a CAF ela levantou uma demanda referente a um viaduto aqui de Ferraz de Vasconcelos, na estação Gianete, né? E que o viaduto estava com a armadura exposta, estava com uma série de situações. Aí o CREA foi acionado, a gente foi lá junto com uma emissora de TV, a emissora de TV fez lá as imagens, nós demos não o nosso parecer estrutural, porque visualmente você mostra que há problemas, mas você não consegue precisar a extensão deles, né? É o meu TCC, é em cima disso que agora eu estou finalizando o curso e é em cima de inspeção rotineira. Exato, que tem pela norma, você tem lá as gradações, né, de inspeção, né? Inspeções, isso. E aí, essa intervenção que começou na CAF gerou uma licitação da prefeitura para a elaboração de um projeto de recuperação estrutural e, a posterior, a obra, né? Porque primeiro licita-se o projeto, a empresa que fez o projeto não pode fazer a obra, né? Não tem corpo técnico, às vezes, para executar. E aí, eu não sei que fim levou, mas o fato é que todo o start foi dado pela CAF nesse caso. E no caso da Prefeitura de São Paulo, eu também não sei que fim levou. Mas, realmente, a gente tem várias realidades, né, dentro do estado de São Paulo. Às vezes, até dentro da cidade de São Paulo, você tem muitas realidades, né? Por exemplo, o corpo técnico da Prefeitura de São Paulo e do Estado, ele vem mudando ao longo do tempo também, né? Então, profissionais especialistas saem, eu não sei se há uma reposição com a mesma assertividade, né? Exatamente. Então, realmente a gente precisa estar atento a isso. Tem uma pergunta do Ângelo aqui, que ele fala o seguinte: em construções prediais, há responsabilidade técnica e legal sobre os imóveis no entorno da obra? Ângelo, sim. Se tiver alguma patologia e for provada essa patologia por meio de avaliações que foi causada pelo empreendimento que surgiu lá, sim, há responsabilidade. Por isso que há uma recomendação, sempre que for erguer um prédio, for fazer um empreendimento dentro de uma área com uma certa densidade populacional ou densidade expressiva de edificações, é de bom alvitre, é salutar que se faça aí um laudo cautelar, né, em que verifica-se o entorno, né, para, após executada a obra, durante a execução da obra, poder verificar se aquela patologia era uma patologia pré-existente ou se surgiu com a execução da obra. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, há responsabilidade desde que devidamente relacionada. Acho que o Vitor levantou a mão também, né? Isso, eu ia falar do Vitor, ele levantou a mão. Se quiser fazer a pergunta, Vitor, por gentileza. Boa noite a todos aí. Antes de mais nada, né, eu gostaria de parabenizar o Johnny aí pela excelente palestra, embora um pouco curta aí, mas demais. Agradecer à Associação de Engenheiros aí pelo convite, né, por estarmos participando aqui. Eu sou engenheiro civil, já faz um bom tempo, sou professor e coordenador do curso de Engenharia Civil aqui do IES, aqui em Itapetininga, né? Inclusive, eu estou vendo aqui, nós estamos com bastante alunos aqui participando, interessados, né, no assunto bem interessante, né? Então, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, agradecer pela associação, agradecer ao Johnny pela excelente palestra, parabenizá-lo pela excelente palestra, e voltado um pouco disso que foi comentado por todos aqui, inclusive pelo próprio Saad também, né? Eu acho que até o Johnny comentou sobre isso, eu ia falar e o Johnny falou bem na hora. Acho que seria realmente interessante, de repente, a prefeitura acabar avançando um pouco nas suas tecnologias aí e começar a arquivar, né, esses projetos de forma virtual, né, para poder ter isso em mãos, né, justamente para evitar esses problemas, de repente, a responsabilidade de quem? Onde está o projeto? Está aqui, está em Itapetininga, está não sei aonde? Está complicado, né? Então, quando você tem alguns centros, né, em que você consiga obter aquele projeto de uma forma mais rápida, né, o atendimento também é mais rápido, né? A verificação, a
seja a verificação preventiva ou prevenção ou a verificação corretiva, né? Fica muito mais rápido, né? Muito mais dinâmico de verificação e pode até mesmo salvar algumas vidas, né? A gente não está nem falando, citando muito aqui nas partes das vidas, mas ajuda, né? Ajuda bastante quando a gente começa a centralizar esses projetos em alguns lugares, né? E eu até estava vendo aqui, a gente trabalha muito eu trabalho muito, né, na parte de assistência técnica, né, predial, numa consultora aqui mesmo em Sorocaba, e a gente tem muita dificuldade nisso, né, de repente de obtenção de algum projeto. Lógico que eu vou estar direto com a consultora, então está de fácil acesso, né, mas a gente percebe que os moradores têm muita dificuldade nisso, né, da verificação. Isso é coisa pequena, né, digamos, entre aspas, né, em vista do que foi citado pelo próprio Saad, do viaduto e tudo, né? São coisas menores, né? Mas aí, aqui essas coisas menores já estão tendo dificuldade. Imagina uma coisa maior ainda, né? Então, acaba realmente complicando um pouco essa parte. E se a gente conseguisse, pelo menos, centralizar esses projetos de uma forma que ficasse de fácil acesso, né? Essa obtenção, por mais que tenha que passar por alguns órgãos, tenha que passar por algumas autorizações para verificação desse projeto, mas que facilitasse, né, realmente, né, se centralizasse isso, que a pessoa fala, se eu precisar de tal coisa, eu sei que eu posso ir em tal site ou pedir autorização para tal pessoa que eu vou conseguir esse projeto, né? Então, ajuda, né? Pensando nessa parte que eu falei, que eu comentei dos moradores de edifícios, né? Às vezes ele quer pendurar um quadro na parede, né? Quer pendurar um armário planejado numa cozinha. Mas será que passa tubulação por aqui? Não passa, nem esse projeto ele tem, né? Verificação de onde passa a prumada de água do local para ver se dá para furar a parede naquele local, né? Então, complica um pouquinho essa parte, né? Isso pensando no lado menor, né? Pensando em lados maiores, e que os riscos também são maiores, né? Em que o movimento populacional, a demanda é muito maior, né? Acho que a gente realmente deveria centralizar um pouco isso daí, né? Vendo por essa parte, né? E obrigado pela palavra aí também e parabéns mais uma vez, Júnior. Um órgão que tivesse as built, né? Tipo, o projeto final que fosse fácil acesso, tanto, né, para pessoas comuns, quanto, né, futuramente algo acontecesse e a gente, né, tivesse um arquivo lá, né? Até pensando nesse mesmo, só um motivo, rapidinho, já me lembrei de uma outra coisa também, só pensando também nesse as-built, o que acontece muito também é que as pessoas, os condomínios, às vezes, até mesmo os próprios proprietários das suas residências, fazem reformas, fazem ampliações e não legalizam isso na prefeitura também, né? Isso também acaba sendo uma falha, porque você acaba não legalizando, a prefeitura não tem conhecimento disso também, né? Seja de condomínios, seja de residência, seja de alguma outra coisa, né? Precisa ter essa legalização na própria prefeitura também, né? Vitor, Vitor, colega professor, queria agradecer aí a presença, inclusive a divulgação aí junto aos alunos, muito legal. O Luiz também fez um comentário pertinente com relação à questão do as-built. Eu compartilho dessa opinião, e eu acho que, tudo bem, o cenário que nós temos não é o cenário atual, mas é o cenário que mais coloca em evidência a necessidade de um profissional habilitado à frente, inclusive de uma simples reforma em apartamento, né? Já perguntaram assim para mim, pô, Johnny, mas qualquer reforma? Vamos lá, vamos falar de uma reforma simples, que foi uma que você citou. O cara, ele quer fazer um furo na parede ou quer trocar o revestimento de azulejo de uma cozinha, né? E aí ele quer demolir, e já aconteceu, no Google deve ser fácil achar, durante a demolição do revestimento, acertou uma tubulação de gás que estava um pouco mais aflorada ali, e teve uma explosão que gerou até uma vítima, né? Que é uma tragédia. Então, esse é um problema. O profissional habilitado, ele deve tomar os cuidados para que isso não aconteça. Ou seja, pegando o projeto do apartamento, ou abrindo um contato com a construtora, ou até mesmo, se não tiver nada disso, igual o cenário que o Saad delineou, que é muito comum, fazer os mapeamentos por meio de ultrassom, enfim, tem recursos hoje. Então, o profissional habilitado, ele vai ter que tomar certos cuidados para que isso não ocorra,
né? Aqui no meu prédio, numa das primeiras assembleias, por exemplo, decidiu-se aí fechar a sacada de vidro, né? Com fechamento de vidro, né? Então, o pessoal estava votando essa aí, eu falei, ó, vamos lá, vamos fazer uma continha rápida aqui. Eu peguei a espessura do vidro, pela internet você acha o peso específico, multiplicou-se lá pela área, jogou... Carga adicional. Jogou tudo num canto, multiplicou pelos andares que tem no prédio, e numa conta muito simples, eu cheguei a 10 toneladas de acréscimo naquele ponto ali, né? E aí, na hora da assembleia, pô, mas ninguém vai... Não é todo mundo que vai envidraçar. E se todo mundo for envidraçar, não é todo mundo que vai abrir ao mesmo tempo. Eu falei, olha, pode até ser, só que eu tenho que contar sempre com a pior hipótese. E aí nós formulamos um questionamento para a construtora. Na época eu não era síndico, eu estava só como morador, e eu ajudei a formular um questionamento para a construtora para que ela autorizasse formalmente o fechamento da sacada com vidro, né? Tem até uma discussãozinha com o Corpo de Bombeiro aí, que é generalizada em relação a isso, mas acabou se autorizando, né? Então, o profissional habilitado ele tem que estar presente, né, em todas as etapas aí, principalmente num cenário que você não tem projeto, que ele vai tentar tomar os cuidados aí com relação a isso. Tem uma pergunta do Bruno, que ele fala o seguinte, ó, muitas prefeituras avaliam os vencedores das licitações apenas pelo preço mais barato e não pela qualidade do serviço e do produto. Isso influencia muito em eventuais catástrofes? Ô, Bruno, vamos lá. Primeiro, e aí... Pregão, né? Tipo, tem técnica e preço e pregão, né? Às vezes... Então, você tem algumas licitações que são técnica e preço. Essa muito mais vinculada à questão de projeto, à questão de gerenciamento, né? Quando você tem construções, a lei de licitações, que é a lei 8666 de 1993, que já tem uma nova, que as prefeituras têm até 2 anos para aderir, as prefeituras, estados, todos os órgãos que mexem aí com recursos públicos, elas têm até 2 anos para poder aderir a essa lei. Mas, assim, não é uma discricionariedade das prefeituras, é uma exigência legal. Infelizmente, a prefeitura ela pede habilitação técnica na licitação, a empresa tem que apresentar acervos técnicos com atestados de capacidade técnica de serviços similares ao que está sendo licitado, que aí pode ser carta convite, tomada de preço, concorrência pública, pregão, né, como o Luiz Henrique citou. Você tem várias modalidades, só que uma vez confirmada aquela atestação técnica baseada em documento, que é o acervo técnico e o atestado de capacidade técnica, a obra ela digamos, franqueada, o contrato é franqueado à empresa com menor preço, né? A prefeitura, por exemplo, se uma construtora que tem certificado ISO 9000, PBQP nível A, PBQPH nível A, Qualiab, ela não tem vantagem competitiva nenhuma quando ela vai competir com uma construtora que não tem nada disso, mas ela consegue apresentar as documentações exigidas, e aí, se ela tiver o menor preço, ela ganha, né? Então, assim, isso não é uma via de regra. Não estou falando que não tem coisa errada em licitação, não, tá? Longe de mim. Não estamos na Dinamarca, não estamos na Suécia. Acho que até lá tem seus problemas, né? Eu sei que há problemas em licitação, mas, via de regra, isso não é uma discricionalidade da prefeitura, é uma exigência legal. E a triste notícia é que a nova lei de licitações ela mudou pouquíssima coisa em relação a isso. Isso continua. Inclusive, eu escrevi um artigo para o blog da engenharia, que eu também
tenho a honra de ser colunista lá. O blog de engenharia é um blog que tem aí números próximos de, acho que 250 mil, não sei quantos seguidores está agora no Instagram, algo entre 200 e 300 mil seguidores. Eu escrevi lá na época que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro a lei de licitações, citando alguns pontos de extrema preocupação para a engenharia. E um deles que eu manifestei nesse artigo que está lá foi justamente isso, né? O fato de não haver qualquer tipo de diferencial para aquela empresa que constrói com qualidade. Porque, gente, qualidade custa um engenheiro qualificado, custa uma equipe técnica qualificada, qualidade custa, né? Esses tipos de contrato enxugaram muito, muito, muito. Em relação ao profissional, sabe? Tipo, a qualificação, às vezes, enxugaram e contratam nem sempre qualificação e perde o profissional da área, no caso. Sem dúvida. Ô, Vitor, e só fazendo um adendo para o Vitor aí, a palestra, ela ficou meio curta, eu dei uma reformulada nela, porque, via de regra, a gente discute bastante depois dela. Então, eu coloco o assunto e deixo um tempo para a gente discutir. Não, certo. Deixa o papo. Muita informação, né? Muita coisa também para ver. A gente fica a noite inteira batendo papo aqui sobre isso, né? Fica, sem dúvida. Deixa o pau torar, né, Johnny? Johnny, e toda vez que eu vou dar palestra, o Fábio já participou de algumas aí, eu gosto disso. Eu gosto de pergunta, bater papo, pode mandar tijolada também. Pessoal, às vezes, manda umas tijoladas aí do CREA, mas a gente, é importante para a gente sempre poder responder, né? Porque às vezes é falta de informação, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, esses dias eu estava numa palestra e um cara mandou, porque o CREA não fiscaliza, né? Aí eu falei, olha, ótima a sua pergunta, não era nem uma pergunta, era uma colocação. E eu tive a oportunidade de falar para ele o seguinte, em 2015, o presidente Vinícius chegou no CREA em 2016. Em 2015, o CREA fez 29 mil atividades de fiscalização, em 2015. O presidente Vinícius chegou em 2016. Em 2019, nós fizemos 175 mil atividades de fiscalização. De 29 mil, nós saltamos para 175 mil. Em 2020, que foi um ano de pandemia, nós fizemos 110 mil atividades de fiscalização. Esse ano, no primeiro semestre, nós fizemos 105 mil atividades de fiscalização. E agora, no dia 17 de setembro, no Colégio de Inspetores de Piracicaba, que eu estava lá, o presidente Vinícius já anunciou que nós já atingimos 175 mil atividades. A nossa meta era atingir 200 mil até o final do ano. Nós já atingimos 175 mil. Temos muito a avançar? Temos, porque nós estamos falando de 350 mil profissionais no estado de São Paulo, aproximadamente 94 mil empresas. Então, a gente tem muito a evoluir, mas que a gente deu um salto de qualidade e quantidade enorme desde que o Vinícius sentou na cadeira da presidência. Isso é fruto não só dele, mas de toda a equipe que ele montou e dá o drive e dá a direção. Isso é inequívoco. Aí depois que eu mostrei esses números, Vitor, o cara, não, beleza. Eu falei, isso eu não estou inventando, pode procurar nas mídias do CREA que você vai encontrar lá, né? Aí ele falou, tá, não, beleza, porque isso aí não é divulgado, então a gente já está divulgando também, porque todo mundo está ciente. Então, eu gosto de trocar ideia, responder aquilo que eu souber e vamos em frente. Muito bem. Ô, Johnny, tem uma pergunta aqui sobre projetos hidrossanitários dos prédios. Uma colocação, o que seria isso? Eu não sou engenheiro, né? Seria o quê? Não, por exemplo, eu citei aqui a importância do projeto estrutural. Aí eu acho que o Marcelo, me corrija se eu estiver errado, ele acrescentou... É o Marcelo, isso. Que os projetos hidrossanitários também seria legal. Não, todos são importantes. Quando a gente fala de projeto hidrossanitário, a gente está falando hoje de uma tendência muito forte, que é a tendência de reuso de água. Então,
Pô, nós estamos vivendo uma época aí de estiagem, então a conta d'água está lá em cima. Então, por exemplo, prédios que têm condição de fazer aí uma captação de água para reuso, para jardim, para vaso sanitário, tudo isso daí é extremamente importante e somente com um projeto bem delineado, o profissional vai poder saber o que ele pode fazer ou não, porque o projeto vai mostrar onde passa a tubulação, qual que é o caminho mais fácil. Não quer dizer que sem projeto não dê para fazer. Dá para fazer. Mas, às vezes, você vai ter um caminho muito mais tortuoso partindo do zero, às vezes não, com certeza, do que você com um projeto hidrossanitário na mão, né? Então, quando a gente fala de... Eu penso o seguinte, quando a gente está falando de uma residência, qual que é o pacote básico, né? Igual uma TV por assinatura. Pacote básico. O de arquitetura, o projeto executivo de arquitetura, o projeto executivo estrutural e o projeto de instalações elétricas. Isso, na minha opinião, é o pacote básico. Porque a estrutura para o prédio não cair, elétrica para não pegar fogo. O hidráulica não é necessário? Claro que é necessário. Claro que é necessário, justamente por toda uma questão ecológica que a gente tem agora, que sempre está observando, né? Então, acho que foi isso que o Marcelo quis dizer. O hidrossanitário também seria legal, com certeza, legal e necessário. Legal. Só relatar também, Johnny, o Wesley escreveu aqui, né, que a prefeitura existe muito pouco das obras, isso acontece com os financiamentos da Caixa, e ele compartilha da mesma ideia que o presidente Saad tinha comentado com você. E também registrar os municípios que estão conosco nessa noite, né? Angatuba, Birigui, espera aqui. Alambari, Angatuba, Birigui, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Guareí, Itapetininga, Maringá, Nova Odessa, Praia Grande, São Miguel Arcanjo, Sorocaba e Tatuí. 2 estados sendo representados, o estado de São Paulo e também o estado do Paraná. Olha que legal, que esse advento da internet, né? Que chegou para ficar mesmo, né? Chegou muito e legal. Mais de 10 municípios aí sendo representados e, consequentemente, 2 estados. Se nós fizermos uma reunião presencial, por mais que você convide, por mais que você faz, é sempre 10 pessoas ali, 10, 15 pessoas que você consegue trazer presencialmente. Hoje, o trabalho aí, nós temos que enaltecer o trabalho do Saad e da diretoria, como da Carla, os colaboradores, o professor Vitor, né, que trouxe aí o pessoal, os alunos, né? Nós tivemos aí tivemos 100 inscritos e tivemos aí uma rotatividade aí sempre deixando 83 pessoas, mantendo mais com em torno de 90 participantes, ou seja, de 100 inscritos, 90 pessoas participaram. Isso daí, é algo para se ressaltar, né? De 100 inscrições, 90 participantes. E olha, agradecer também a presença, aí o Vitor colocou aí, do coordenador isso. Gustavo Guerreiro. Obrigado aí, viu, Gustavo, pela presença. Legal, viu? Obrigado, Gustavo Guerreiro. E nós estamos indo para os finalmente, eu já queria aqui, vou até pegar aqui, ver aqui, convidar todos vocês para o próximo evento. O próximo evento da associação aqui de Itapetininga, que vai ser no dia 13 de outubro. 13 de outubro, o tema vai ser otimização da condução de projetos da construção civil através de soluções de tecnologias informáticas, ou seja, gerenciamento de obras. Vai ser no dia 13 de outubro. Ok? Mais alguém quer fazer mais uma pergunta para ir já para os finalmente? Eu queria, Fábio. Por favor, Saad. Então, na verdade, eu quero, primeiramente, agradecer a vocês, na figura do Fábio, o nosso palestrante, que disse que fez uma palestra mais rápida,
porque sabia que as perguntas viriam e é uma ansiedade enorme da área de construção civil que essas perguntas sejam completadas, e ele foi brilhante nas apresentações, no tempo exíguo que nós temos. Agradecer ao CREA por essa parceria, ao presidente Vinícius, agradecer à minha secretária, a Carla, a Ju, e a todos que participaram desse evento, porque nós, de uma maneira geral, estamos tentando fazer parcerias para elucidar todos os nossos parceiros naquilo que tecnicamente é viável agora, através, como você disse, através da internet. Só completando, porque eu teria que agradecer, então falei primeiro, que, na verdade, nós encontramos muita patologia ao longo dos anos e eu sei que o CREA tem feito um esforço enorme para fazer com que a fiscalização seja atuante. Completando também, as obras públicas, do jeito que são licitadas, é a lei. Então, eu sugiro que todos os corpos de fiscalização dos órgãos públicos e também dos privados, como o CONTROI, sejam atuantes, porque a responsabilidade da fiscalização faz com que obrigue com que a construtora, o empreendimento, a obra saia a contento, de acordo com o projeto e de acordo com as normas. Não pode dissociar, não pode contratar e largar a Deus dará. Por isso, a fiscalização do CREA é sempre bem-vinda. Eu tenho como parceiro sempre, desde a minha formatura, então mais de 45 anos, que eu tenho parceiro o fiscal do CREA. Traz para a gente, para a associação, um aspecto, uma fotografia momentânea de como está evoluindo a cidade. E nós, paralelamente a isso, fazemos a inspeção ou fazemos visita à prefeitura, levando as nossas orientações. Eu agradeço novamente todos vocês. Fiquei muito contente pelas perguntas, pela participação dessa quantidade de pessoas, e colocamos à disposição, e queremos também que a próxima reunião contamos com vocês todos presentes aqui. Novamente agradeço ao Fábio e agradeço o meu querido palestrante, Johnny, pela paciência e observações técnicas que ele nos deu. Muito obrigado, um abraço. Viu? Nós que agradecemos aí, viu? O Johnny tem uma palestra também, viu, presidente? Acho que, aproveitando a oportunidade, a gente poderia já amarrar o Johnny para a próxima palestra aí, viu? Ele fala muito bem sobre a importância dos engenheiros nas perícias e avaliações de imóveis. É o assunto do momento aí, a perícia e avaliação de imóveis. Vendo o calendário do Johnny aí para o ano que vem, viu, Johnny? Se você... É um prazer. Fazer então, também já vamos amarrar com a Carla, e isso. A hora que o Johnny der o ok, você, Fábio, prontifique-se para fazer o cruzamento da nossa ação com o CREA. Presidente, Fábio, é um prazer, o ok já está dado, eu só tenho agora, só uma questão da gente bater data. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, essa conversa. Parabéns, presidente, pela iniciativa, parabéns ao Fábio pela organização, a Carla pela divulgação. Arrisco dizer que uma audiência dessa, numa palestra de terça-feira à noite, competindo aí com Palmeiras e Atlético, é hoje ou amanhã Palmeiras e Atlético? É hoje? É hoje, né? É hoje. 9h30, se não me engano. Então, competindo aí com as preliminares de Palmeiras e Atlético, essa quantidade de pessoas realmente é um feito. Parabéns aí à associação. Dizer para mim que é um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês, sempre mostrando a importância da engenharia. Agradecer todos os alunos aí, que eu tenho um carinho enorme, porque eu tenho os meus também. Toda quinta-feira
à noite. Eu estou dando a disciplina de fundações para eles aqui, para a turma do 8º semestre de Engenharia Civil da UMC. E para mim é sempre um prazer poder falar de engenharia, poder falar da importância do responsável técnico. E é cada vez mais premente, presidente, a gente enfatizar a necessidade da RT de carga e função na fiscalização de obras e na ART do fiscal de obras para cada empreendimento. Se o fiscal de obras recolher a RT para aquele empreendimento, com certeza a participação e o olhar dele para aquele empreendimento vai ser outro. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigadão. Ótimo. Um abraço. Tudo de bom. Então, eu gostaria já para os finalmente, né? Mais uma vez agradecer o Johnny pela excelente palestra, pela parceria aí. O Johnny é incansável, sabemos aí que a agenda dele é corrido. E quando a gente conversou ali com a Carla, ali, tem a Ju, né, da associação, falei assim, vai lá, cara, faz ofício, mas já vou tentar amarrar com o Johnny, porque a agenda dele não é fácil, não. E o Johnny o Johnny é esse cara aí, ó, que passa o número do celular, que passa o e-mail, não tem frescura, São Paulino que nem eu, como eu falei. Graças a Deus. Gente Sofrendo. boa. Nós somos tricampeão mundial, estamos vivendo o passado, Johnny, mas é melhor, né? É melhor. O Paulista deu um gás para nós, mas agora tá complicado de novo. Foi culpa do Palmeiras, o Paulista. O palmeirense enganou nós, pensando que a gente tinha um timaço, deu o título para nós, e agora estamos sofrendo aí. Foi culpa desse palmeirense aí. Tá certo. Mas tá bom, é bom descontração. Agradeço, viu, Saad, toda a diretoria aí da Associação de Engenheiros da região de Itapetininga, na pessoa do engenheiro, presidente José Antônio Saad, que tem trabalhado incansavelmente aí em prol aí dos associados, aos funcionários aí da associação, a Carla, a Ju, né, foi citada aí, aos colaboradores que se empenharam aí, o Gustavo, né, o coordenador Gustavo, ao Vitor, muito obrigado. Não esqueçam da próxima palestra, que vai ser dia 13 do 10, aí vamos falar sobre gerenciamento de obras ali com o palestrante Francisco, que tem também um know-how. Gostaria de agradecer a Luísa, que ficou no suporte aí, quietinha, né? Só nos ajudando aí. Agradecer o incansável presidente Vinícius Marquesi, presidente do CREA. Acho que a fiscalização, o Johnny disse que está com 175 mil, acho que até o final do ano é capaz de bater os 200 mil aí, fiscalização aí, você vê o trabalho, nós vemos sempre o Johnny aí à frente das forças-tarefas, de cabo a rabo, aí, de leste a oeste, de norte a sul aí nos estados. Agradecer mais uma vez o Johnny e agradecer a todas as pessoas, todos vocês que realmente abrilhantaram o evento, que não é fácil, hoje em dia, por mais que tenha divulgação, você reunir pelo menos aí 83 a 90 pessoas que participaram conosco. E, por fim, acabando aqui a palestra, o certificado vai estar disponível. Então, 3 minutinhos depois que encerrou a palestra, tem o link aí do certificado para vocês. Qualquer dificuldade, é só procurar a Carla ali, a Carla passa o e-mail, o nosso telefone, a gente auxilia aí no certificado. Lembrando que, às vezes, tem dificuldades de emitir o certificado pelo celular. Então, se tiver dificuldade, é só ali acessar o número do seu CPF, que é o login, e a senha é a data do seu nascimento. Se tiver, vai automaticamente, tem que selecionar a palestra, que é inspeção predial obrigatória, automaticamente vai responder a pesquisa de avaliação e, em seguida, baixa o certificado. Não, tem vezes que não consegue pelo celular, então é só pelo notebook e pelo computador. Então, obrigado a todos, vocês que abrilhantaram esse evento. Oi. Último recado, o Vitor pediu para avisar que ele está esperando os alunos aí que assistiram a palestra na pizzaria de Itapetininga aí. Falou que... Olha, que chique! É chique, Vitor. É verdade, hein? É capaz, viu, Johnny? A partir de agora é capaz de dobrar aqui, de ter 200. Vai estourar o Zoom aqui.
Eu já estou com o computador ligado aqui, ó. Só esperando a galera chegar no Zoom aqui para a próxima aula já. Olha lá. Aqui, Então tá bom, já, muito obrigado a todos. Fala, Vitor. Obrigado, o gente. Tiagão está falando, ó. O Orlando já estou indo, o Thiago fala, por conta do Vitor. Eu falo, ai, ganhando bem, meu, que mal tem, pagando, vai ser bom aí. Beleza, então. Muito obrigado, até a próxima, viu? Deus abençoe. Obrigado, Saad, obrigado, Carlos, obrigado, associação, obrigado, engenheiros. E até uma próxima. Obrigado, Johnny. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.